Há quase um mês, o senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, segue uma verdadeira luta pela vida. O político foi baleado na cabeça durante um discurso em uma praça em Bogotá no último dia 7. E o caso fez lembrar as piores épocas de violência armada no país. É o que a gente confere com a Camila Yunes. O discurso de Miguel Uribe Turbay corria conforme planejado. O senador do Partido Centro Democrático conversava com cerca de 250 apoiadores quando o inimaginável aconteceu. Uribe foi baleado com 2 tiros na cabeça e 1 na perna e levado imediatamente ao hospital, onde passou por pelo menos 4 cirurgias e um mês depois segue internado em estado grave. O responsável pelos disparos, um jovem de 15 anos, tentou fugir, mas acabou sendo baleado na perna pelos seguranças do político, antes de também ser levado ao hospital. Apesar de chocante, o caso está longe de ser uma grande novidade no cenário colombiano. Há pelo menos 3 décadas, grupos armados, principalmente ligados ao narcotráfico, se acostumaram a recrutar menores de idade para cometer crimes. Até o momento, porém, a polícia ainda investiga uma possível afiliação do suspeito a um grupo e a motivação da tentativa de assassinato. O menor e outros 3 adultos foram presos e acusados de tentativa de homicídio e posse ilegal de armas. Menos de 3 dias depois, um outro crime parou a Colômbia. Ataques realizados por guerrilheiros com bombas e drones na região de Cali, no sudoeste do país, deixaram 7 mortos, incluindo 2 policiais. A autoria foi reivindicada pelo Estado-Maior Central, o EMC, a maior dissidência das antigas Farc, que se considera a herdeira legítima da organização. A onda de violência fez o presidente Gustavo Petro pedir o reforço da segurança de dirigentes políticos, tanto da esquerda quanto da direita, depois de afirmar que a máfia internacional estaria por trás dos atos. Os incidentes trazem de volta um velho fantasma que aterroriza a população. Um dos países mais violentos do mundo nas décadas de 80 e 90, quando o narcotráfico agia como um estado paralelo. A Colômbia conseguiu reagir e controlar a criminalidade nos últimos 15 anos. Além do fim do cartel de Cali e do cartel de Medellín, controlado por Pablo Escobar na década de 90, o governo conseguiu o acordo de paz com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em 2016. As negociações em Havana foram consideradas uma grande esperança para o futuro do país. Mas, desde 2019, a violência voltou a ganhar contornos marcantes. A ação de grupos armados contra civis passou a crescer ano após ano, com exceção de 2024, com queda de 20% em relação ao ano anterior. Por trás disso, estão principalmente 3 grupos espalhados por diferentes regiões e com motivações distintas. Um dos mais conhecidos é o Exército de Liberação Nacional, o ELN, uma guerrilha de extrema esquerda que atua no norte do país, próximo da fronteira com a Venezuela. Outro nome frequente ligado à criminalidade é os dissidentes das Farc, formados por ex-membros da organização que nunca aceitaram um acordo firmado com o governo e que se dividiram em diversas facções. Já mais ao sul, o chamado Clã do Golfo se posiciona como uma das grandes forças econômicas e militares, além de ser conhecido pelo tráfico de pessoas na região do Darién, na fronteira com o Panamá. Em comum, os 3 grupos se aproveitam do tráfico de drogas, da mineração ilegal e, mais recentemente, da extorsão da população civil. Para o analista internacional e consultor político colombiano Juan Falconer, a falta de um posicionamento firme do governo facilitou o recrudescimento das organizações criminosas no país. A política de paz total do governo de Gustavo Petro, infelizmente, para os interesses da Colômbia, tem sido um fracasso, porque permitiu um trato muito mais condescendente, mais suave frente a essas estruturas criminais em busca de avançar nas negociações de paz que fracassaram.
O que acabou acontecendo é que, como reduziram os ataques a essas estruturas de maneira significativa, eles aumentaram sua presença no território nacional, aumentaram a força criminosa, o número de criminosos. Isso demonstra que essas estruturas têm uma força importante, batendo de frente com o governo e dando ordens aos militares e à polícia, porque praticamente renunciaram ao dever constitucional e legal de combatê-las e persegui-las. Isso porque não há um acordo de paz, porque não há vontade desses grupos de materializar essa paz. Pelo contrário, incluindo o atentado contra Miguel Uribe Turbay, que ainda não pode ser atribuído a nenhum grupo, mas é reflexo de política fraca de segurança do governo atual. Estamos passando um momento muito difícil no país. Estamos passando uns momentos muito difíceis no país. Embora as gangues tenham ganhado força na Colômbia, o problema também é internacional. Há pelo menos uma década, os criminosos colombianos passaram a agir como uma espécie de filial de cartéis mexicanos e até mesmo venezuelanos, muito mais poderosos tanto no aspecto financeiro quanto militar. Ou seja, grupos como o Clã do Golfo são responsáveis pela parte logística e exportam drogas para o México e Venezuela, onde as organizações locais controlam todas as operações do tráfico e não podem ser atingidos pelo governo de Bogotá. O que temos que considerar é que, pelo menos na América Latina e no Caribe, nós temos esses problemas estruturais do crime organizado. Infelizmente, estamos exportando esse crime. É importante ter um compromisso dos países da região para ajudar a Colômbia a solucionar esses problemas, para que essa droga ilícita não saia daqui e não avance nos territórios, e que haja um compromisso para que a gente possa ver uma luz no fim do túnel. Se a Colômbia tiver paz, isso beneficia muito a América Latina e vamos poder discutir assuntos que são realmente importantes, como a educação, a economia, a inteligência artificial, ciência, tecnologia e inovação. Mas, infelizmente, esses temas importantes nós não conseguimos debater porque temos um problema de segurança que não nos permite avançar. De segurança que não nos permite avançar. O cenário é difícil para o governo. O avanço da tecnologia permite que a produção de drogas, como a cocaína, seja cada vez maior em espaço cada vez menores, o que aumenta os lucros dos grupos criminosos. E Gustavo Petro busca controlar o clima político e combater a insegurança como chave para as eleições presidenciais de 2026. Se a tática vai funcionar, é um mistério para ser contado nos próximos capítulos da sangrenta história colombiana.